Isso aí, galerinha, boa tarde a todos. Vamos começar fazendo uma questãozinha, página 27 do volume 3, questão 1. Numa indústria de engarrafamento e liquefação de gases, o engenheiro lida frequentemente com variações na pressão e no volume de um gás devido à alteração de temperatura. Um gás ideal sob pressão de 1 atmosfera, a temperatura ambiente, 27 graus Celsius, tem um volume V. Quando a temperatura é elevada para 327 graus Celsius, o seu volume aumenta em 100%. Nesta situação, a pressão do gás em atmosferas é legal. Ele disse, então, os seguintes dados. Pressão inicial, 1 atmosfera. Volume inicial, V. Temperatura inicial, 27 graus Celsius mais 273, 300 Kelvin. Depois que esse gás sofreu uma transformação, ele me disse que a temperatura, a nova temperatura, vou chamar de T2, foi 327 mais 273, 600 Kelvin. Ele disse que o volume aumenta 100%. Quer dizer que o novo volume é 2V, né? Se o primeiro volume era V, aumentar em 100% é somar V no volume V. E V mais V é 2V. Isso é aumentar 100%. E aí ele quer saber qual é a nova pressão. A gente pega a equação geral dos gases perfeitos. P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois. Vamos substituir os dados. A pressão era 1, o volume era V, a temperatura era 300, a nova pressão quero saber, o novo volume é 2V e a nova temperatura é 600. Eu dividiria por 300 o denominador da esquerda e por 300 o denominador da direita. E aí a gente poderia cortar ainda V com V. Eu poderia dividir 2 com 2, que dá 1. E eu descobriria que a nova pressão continua sendo 1 atmosfera. Então eu percebo que foi uma transformação isobárica. É possível, deixa eu ver, me confundir aqui. Ah não, mas 2 dividido por 2 dá 1, né? É isso mesmo. Então tu vê, né? Mesmo que eu fosse fazer a multiplicação cruzada, né? A tendência do aluno é querer fazer a multiplicação. Quer ver o que vai acontecer? 600 vezes 1V, 600V. 300 vezes 2V, 600V. Está multiplicando, passa dividindo. 600V dividido por 600V é igual a P sobre 2. P sobre 2 é igual a 1 atmosfera. Certo? Uma transformação isobárica. Letra B. Muitíssimo obrigado. Bem que vai acabar aparecendo na última prova do ano, uma das questões clássicas. Quero. Licença, obrigado. Na mesma página 27, a questão 4 fala o seguinte. No alto de uma montanha, a 8 graus Celsius, um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de água no seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, o volume do cilindro se reduz a 900 centímetros cúbicos e sua temperatura se eleva em 6 graus Celsius. A pressão no alto da montanha é aproximadamente, em atmosferas, de... Ele disse que lá no alto da montanha a temperatura era 8 graus Celsius. Eu vou somar 273 para obter 281 Kelvin. Ele disse que o volume era 1 litro. Mas ele não me disse qual era a pressão. Quando ele desceu a montanha com o recipiente, ele percebeu que a temperatura se eleva em 6. Quer dizer que a nova temperatura é 8 mais 6, é 14 graus Celsius. Que eu vou somar 273 para passar para Kelvin. Vai dar 297 Kelvin. Ele falou que o volume passou para 900 centímetros cúbicos. Mas como está em litro, eu vou anotar então que é 0,9 litros. Nesse caso, o aluno tem que saber que 1 litro é 1000 centímetros cúbicos.
disse que essa pressão no pé da montanha é 1 atmosfera. Então sabemos as informações antes e depois da transformação. Mais uma vez a gente copia a equação geral dos gases perfeitos. A pressão 1 eu não conheço, o volume era 1 litro, a temperatura 281 Kelvin. A nova pressão eu quero descobrir, aliás, a nova pressão eu sei, 1 atmosfera, o novo volume 0,9 litros e a nova temperatura 297. Para descobrir então a pressão é só isolar esse P1, está dividindo, passa multiplicando. Essa é a conta que restou. Vamos fazer no cantinho 281 vezes 9. Bota a vírgula. Então ficamos com 252,9 dividido por 297. Pressão é igual. Se eu fosse olhar sem fazer a conta, né, eu diria que daria 0,88 de repente, algo desse tipo. Vamos fazer divisão para ter certeza. 252,9 dividido por 297, igual às casas, elimina a vírgula, não dá. 0, vai 0. 9 estoura, né? Então vou tentar 8. 56, 6 vai 5. 72 mais 5, 77, foi 7. 16 com 7, 23. 0, 3. Aí aqui fica 12 menos 7, fica 5, 1. Como sobrou um número menor do que pelo que eu estava dividindo, percebo que está correto. Abaixa um 0. E assim vai, né? Eu diria que o próximo número seria menos que 8, né? E ele diz que é 0,88 mais próximo, né? Suspeito. Deixa eu fazer a conta na calculadora para ter certeza. Mas a ideia é bem essa mesmo, não tem muito o que ver. O que poderia ter errado é na interpretação do enunciado, né? 273 somando 8 dá os 281, beleza. Se eu somar 6 graus nisso, que foi quanto ele subiu a temperatura, né? 287, está aqui o erro. Aqui é 287. Eu vou somar 14 mais 273 e somei errado. Que absurdo. Isso é importante de a gente perceber que nenhum de vocês estava prestando atenção, né? Isso é claro. Porque se um tivesse prestado atenção, perceberia que eu teria somado errado. Isso é bom para a gente perceber, né? E ser mais humilde. Perceber como a gente presta atenção mal nas coisas na nossa vida. Não só vocês, eu mesmo também. Então tá, agora sim deve dar o valor aproximado. Por sorte a diferença deu muito pequena e não alteraria a resposta. Ó, deu 0,88 e ela ia dar 0,89 antes. Então ia trocar apenas uma casinha após a vírgula. Mas tu vê, né, se fosse um erro mais grave poderia acabar errando. Sorte que eu fui conferir, se não fosse conferir a segunda casa após a vírgula, não teria percebido o meu erro. Muito bem, muitíssimo obrigado. Próxima. Todas que eu preciso. O importante é só vocês lembrarem, né, de que não adianta, né, pedir se não tiver tentado. Se tiver tentado, vale sempre a pena. Não. Coisa linda. Não, isso não, a única restrição que eu tenho de fazer exercício é quando eu acho que o aluno não fez. Se eu percebo que está rabiscado no teu caderno, como eu acabei de ver, eu fico orgulhoso, eu fico feliz de fazer. Determine a transformação gasosa. Determinada a transformação gasosa mantém durante todo o processo a mesma pressão e por isso ela é denominada isobárica. Na equação da lei geral dos gases, simplifique a grandeza que permanece constante e reescreva a fórmula, suprimindo o termo simplificado. O que ele está pedindo é para que a gente copie a fórmula e já que a pressão é constante, que a gente cancele
o termo que ficou constante. E escreva a equação que a gente chamou equação de Charles e Gay-Lussac. Do ponto de vista matemático, como se relacionam as grandezas da equação obtida no item anterior? Elas são direta ou inversamente proporcionais? Diretamente proporcionais. Para um gás com pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, lei de Gay-Lussac, poderia dizer, lei de Gay-Lussac. Show de bola, muito obrigado. Tinha letra C? Ah, tinha letra C. Questão 5, página 27 do volume 3, agora página 28, vamos para o item C. Esboce qualitativamente os gráficos abaixo solicitados. Ele quer que eu esboce o gráfico pressão versus temperatura, pressão versus volume e volume versus temperatura. Como a pressão é constante, o gráfico da pressão tem que ficar uma reta para a própria pressão, não variar. E já o gráfico volume versus temperatura fica uma reta crescente, não uma reta horizontal, já que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Essa aqui está correta, essa aqui eu ainda não fiz, mas já vou te mostrar o gabarito só um pouquinho.